resgatando do submundo das drogas, integrante fanático de uma das maiores torcidas organizadas aqui do estado de São Paulo. Fui pichador de rua, cantava rap, andava de skate. Esse testemunho, o das trevas para a luz, é o anterior desse Porquê Carlos Valente. Deus estava me usando. Na época, eu não precisava só de um pastor, eu precisava de um amigo. Glória a Deus, aleluia. Eu precisava de uma mentoria que me aconselhasse, mas eu não conseguia, entre eu e a direção da igreja, um acordo. Eu queria pregar, eu queria evangelizar, eu queria fazer missões, mas a igreja não queria, a igreja não aceitava, a igreja não participava. Isso aí foi me deixando muito triste, muito angustiado. Eu não entendia, eu não entendo, irmão. A igreja está aqui com um papel importante na terra, que é pregar o evangelho. E aí, por falta de comunicação, eu fui entristecendo. Logo vieram os laços, as armadilhas, que vem para todo mundo no caminho. Vem os fracos, e eu já fraco, acabei jogando no presbitério da Assembleia de Deus. Paga um preço alto, paga um preço caro. Eu escolhi 3 personagens bíblicos para ilustrar essa reflexão, essa história. Eu escolhi o personagem Sansão, também escolhi Davi e Pedro. Chegou até me faltar o pão, aleijado dos meus pés, para curar, deixa de usar, para salvar, enquanto Angústias vão ter fim, gozarás perfeita paz. aquele filho que é fiel com as Pai, em nome do teu querido, amado Filho Jesus, nós apresentamos o teu servo, Senhor, na tuas mãos, ó Pai. Ele já está, Senhor, Pai. Que o Espírito Santo fale na sua boca nesta noite, através dessa palavra, através dessa mensagem, Senhor, alcançando vidas onde quer que esteja neste momento, Pai, através dessa mensagem, Senhor Jesus amado, porque Tu és poderoso, o Senhor tem a unção, meu Pai querido, o Senhor tem a graça, você tem a glória, o Senhor tem o poder, meu Pai, para agir na vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Venha a ferramenta nas Tuas mãos, usa o Teu Filho nesta noite, em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, pode tomar vosso assento. Quero dizer aos irmãos que eu estou feliz de poder falar um pouco da palavra de Deus. E Deus colocou no meu coração de dar esse depoimento aqui, de contar parte da minha história, ou continuar contando parte da minha história, para que outras pessoas que estão nos ouvindo, para os irmãos que vieram participar, que Deus possa alcançar essas pessoas, né? Através desse testemunho, através dessa palavra que Deus colocou no meu coração. Desde já eu quero agradecer todos os irmãos que vieram nessa noite adorar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer ao pastor Márcio Primo, toda a igreja do Jardim Tietê 1, pelo apoio irrestrito que eles têm dado para mim desde que eu voltei para esse ministério. Aqui eu comecei, aqui eu reiniciei. Foi aqui praticamente 1 ano sentado naqueles bancos, num processo disciplinar que veio da parte de Deus. Era necessário que assim fosse feito. Foi aqui que Deus começou a me dar força novamente. Aqui eu encontrei apoio, aqui eu encontrei uma família, né? E aqui os irmãos puderam me ajudar, segurar a corda ali para mim sair do buraco, né? Glória a Deus. Todos os irmãos aqui foram e é uma bênção na minha vida. A diretoria da igreja, o pastor Moacir de Oliveira, também tem nos dado
oportunidade de estar trabalhando nesse campo. E hoje eu estou muito feliz aqui, porque eu pude convidar e meu tio pôde né, aparecer, né, meu tio Gerardo Heredino, que eu convidei com muito carinho, está representando a minha família por parte do meu pai, né, que Deus já levou, e também o meu primo Herbert, né, que está representando o pessoal da família por parte da minha mãe. O Herbert veio lá de Osasco, junto com a sua esposa Vanessa. Glória a Deus. E o Bernardo, né? Eu estou muito feliz por todos que vieram, irmãos. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai alcançar, vai levantar, vai fortalecer, vai trazer o coração dessas pessoas, porque eu fui também um soldado ferido. Eu fui um valente que caí na batalha. Mas Deus me levantou. Glória a Deus. Deus me deu mais uma chance, mais uma oportunidade. E eu não posso deixar de falar desse milagre que Deus fez na minha vida, né? Um sobrevivente, irmão, ele não pode deixar de falar o milagre que Deus fez na sua vida. Glória a Deus. Então, eu escolhi um tema, Por que Carlos Valente? Inspirado num livro que eu li com esse título, Por que Carlos Valente? Esse tema foi extraído do livro do pastor José Gonçalves, comentarista bíblico, comentarista das lições bíblicas da CPAD. Eu procurava uma resposta bíblica e teológica, pastor José Aguiar, para entender, pastor Jair, o que aconteceu comigo, aquela queda repentina, aquele fracasso ministerial. Porque, irmãos, eu estava a um passo de mais um degrau ministerial, estava a mais um passo de uma exaltação, e de repente, irmão, eu caí lá para baixo. Os irmãos sabem que Deus fez uma obra muito grande na minha vida, me resgatando do submundo das drogas, integrante fanático de uma das maiores torcidas organizadas aqui do estado de São Paulo. Fui pichador de rua, cantava rap, andava de skate. Esse testemunho, o das trevas para a luz, é o anterior desse Por que Carlos Valente. Deus estava me usando pelo Brasil todo, contando esse testemunho, pregando a palavra de Deus, evangelizando nas Fundação Casa, nas ruas, como disse a pastora Daniela Lopes, nos ônibus, né? Mas o adversário, irmão, ele se levanta contra os valentes de Deus, contra os guerreiros, contra os soldados. Aí fere o soldado, e tem ferimento, irmão, que se não for estancado, a pessoa acaba morrendo. Então os problemas de ordem familiar me atrapalharam. Os problemas de ordem familiar me atrapalharam, porque na época, eu já vou ler o texto bíblico que Deus colocou no meu coração, no livro de Salmo 37, versículo 24. Na época eu era muito novo, e com a minha ignorância queria forçar as pessoas a aceitar Jesus. Então houve muito conflito no meu lar. Eu queria salvar todo mundo, principalmente a minha família, mas não era do meu jeito, nem da minha maneira. Não era do meu jeito e nem da minha maneira. Não é por força nem violência, mas sim pelo Espírito Santo. A minha família não entendia o propósito que Deus tinha na minha vida, porque logo pregando em vários lugares, a minha família, minha mãe, meu pai, eles queriam que eu arrumasse um emprego, não vivesse como itinerante, não vivesse como missionário. Era um futuro incerto. Eles com medo, né? E aí muitos conflitos se gerou por conta disso. Eu queria salvar eles de qualquer jeito, não respeitando o tempo de Deus na vida de cada um, porque Jesus que nós servimos, irmão, ele bate na porta. Se a pessoa entrar, ele entra, ele não força a barra, ele não força a porta, ele bate. Se a pessoa abrir, ele entra, não é? E a minha família naquela época, naquele momento, não queria ir para a igreja. Isso me frustrou muito, porque Deus me usava para ganhar várias almas e a minha família mesmo não aceitava. E aí, isso aí foi um dos motivos também que me deixou muito triste, e eu não pude
assim, administrar, né? Os problemas emocionais, sentimentais, na época era solteiro. As pessoas que eu me envolvi no Evangelho também foram escolhas erradas. Isso aí também me atrapalhou muito na caminhada. Os problemas de ordem financeira, as portas começaram a se fechar, e ali trouxe preocupação, desespero. Problemas também financeiros fazem com que muitas pessoas desistem da fé, porque o adversário fica apontando: mas onde está seu Deus? Você prega, você fala, você viaja, mas as portas não se abrem para você. Se abrem para os outros, mas para você não. E aí o adversário vai jogando certa armadilha. Na época, a falta de apoio eclesiástico, eu não tinha um apoio ministerial. Na época, eu não precisava só de um pastor, eu precisava de um amigo. Glória a Deus, aleluia. Eu precisava de uma mentoria que me aconselhasse, mas eu não conseguia, entre eu e a direção da igreja, um acordo. Eu queria pregar, eu queria evangelizar, eu queria fazer missões, mas a igreja não queria, a igreja não aceitava, a igreja não participava. Isso aí foi me deixando muito triste, muito angustiado. Eu não entendia, eu não entendo, irmão. A igreja está aqui com um papel importante na terra, que é pregar o Evangelho. Glória a Deus. Nós temos uma responsabilidade para com Deus. Quando a gente não assume isso, a gente vai ficando uma igreja mirrada, seca, uma igreja vazia. Não tem um missionário, não tem um evangelista, não tem um projeto social. E aí, por falta de comunicação, eu fui entristecendo. Logo vieram os laços, as armadilhas que vem para todo mundo no caminho. Vem os fracos, e eu já fraco, acabei jogando o presbitério da Assembleia de Deus tudo para o alto. E aí, como diz o poeta Sérgio Lopes, eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei. E esse salmo fala muito ao meu coração, o Salmo 37, e o versículo 24, eu vou ler do 25, eu vou ler do 23, ou melhor dizendo: o Senhor firma os passos de um homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. Se cair, não ficará prostrado. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Amém, irmãos? Se cair, não ficará prostrado. Ou seja, Deus vai levantar alguém que está ouvindo esse testemunho, essa palavra. Pode estar aqui, pode estar do outro lado, mas se cair, Deus ele vai levantar. Deus ele vai estender as suas mãos. Deus ele vai resgatar. Ele é poderoso para isso fazer. E aí, irmãos, Poderoso na batalha. acabei me ferindo na peleja, na guerra. Acabei saindo da presença do Senhor e paguei um alto preço, como a maioria do que sai paga, né? A maioria do que abandona paga um preço alto, paga um preço caro. Eu escolhi 3 personagens bíblicos para ilustrar essa reflexão, essa história. Eu escolhi o personagem Sansão, também escolhi Davi e Pedro. O que esses personagens têm em comum? Todos eles pecaram contra Deus e se afastaram do Senhor. Sansão, quem não conhece a história bíblica, Sansão ele é lembrado por suas nobres façanhas. Quebrou o domínio opressor dos filisteus, o qual perdurava por muitos anos. Ele teve um sucesso curto, cerca de 20 anos, reinou, governou ali, né, em Israel.
contaminado pela falta de domínio próprio, até cair diante da beleza de Dalila. Juízes capítulo 15, versículo 3. Todos conhecem a história desse herói da fé. Junto com Davi, eles estão na galeria, segundo o escritor aos Hebreus, falam que eles foram heróis da fé, mas tiveram os seus problemas, tiveram os seus desafios e os seus fracassos. E aqui nós vamos entender como que Deus tratou isso, como que Deus ele faz. Observe o caminho que levou Sansão ao pecado e a um fim trágico. Primeiro, ele desprezou a sua herança. Segundo, ele afrontou os seus pais. Terceiro, ele contamina o seu corpo, contrariando o voto do nazireado. Ele desconsidera a advertência de Deus e ele brinca deliberadamente com o pecado. Então note que Sansão, ele foi entrando por esse caminho, se afastando de Deus, e as consequências foram, não demorou, aconteceu na sua vida. Ele testou a paciência do Senhor ao extremo. O epitáfio de Juízes 16:30, ou seja, o atributo daquele que, para a sua decisão ao morrer, o atributo adequado para a sua decisão ao morrer, foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Mesmo na maneira como morreu, Deus foi o redentor final de Israel. E despeito dos fracassos dos seus grandes heróis, Sansão tinha em mente, em seu coração, em sua oração, o arrependimento. O escritor registra que o cabelo de Sansão estava grande, de tal maneira que poderia utilizar sua força para destruir os filisteus. Ou seja, irmão, Deus estava levantando Sansão novamente. Quando a Bíblia fala que o cabelo de Sansão começa a crescer, Deus, ele começa a levantar Sansão, e numa última oportunidade que ele pede com o coração arrependido, capturado, momentos de vergonha, tristeza e dor, Deus dá a última chance para Sansão. Mesmo ele sacrificando a sua vida, ele consegue destruir os filisteus e os inimigos de Deus naquele momento. E através da sua morte matou mais gente, matou mais inimigos do que na sua vida inteira. Glória a Deus. Então foi esse último legado que ele deixou. E é interessantíssimo, irmão, porque Deus, ele me deu uma palavra, e essa palavra está sendo liberada aqui nessa noite. É uma palavra profética. Deus vai levantar o Sansão. Deus vai levantar o Sansão que caiu. O cabelo começou a crescer. O cabelo começou a crescer. O cabelo simbolizava força. E eu tenho certeza, presbítero Levi, que muitos Sansão estão sendo alcançados. Deus está tratando com Sansão. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Davi, irmãos, quem não conhece, o maior rei de Israel, ancestral, humano do Senhor Jesus, a sua história, as suas realizações, os seus problemas, receberam um tratamento extensivo nas Sagradas Escrituras. A queda de Davi, aspectos negativos que levaram à queda de Davi, presta atenção. Ele estava autoconfiante, Davi estava confiante demais, vindo de várias guerras, pelejas, sendo vencedor. Depois de desfrutar as vitórias e até prosperidade no reino, Davi, ele desobedeceu a Deus. Davi estava autoconfiante ao ponto de não ir mais para a peleja, de não ir mais para a guerra. Eu separei uma fala aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, que fala sobre a queda. Ele diz que a maioria das pessoas que caem não é pela prova, cai depois da vitória. Por que depois da vitória? Porque depois da vitória se abaixa a guarda.
pastor Divaldo. Depois da vitória, se abaixa a guarda. Pensa que venceu a batalha, realmente você venceu, mas a guerra ainda não acabou. Então vai aí, irmão, uma dica: o soldado de Cristo, o soldado cristão, nunca pode, irmão, deixar de usar a armadura. Não pode esquecer a armadura, pastor Jair, em lugar nenhum. Tem que estar sempre, irmão, com a armadura. Está escrito em Efésios 6:10. Aleluia. Então Davi cometeu esse erro, relaxou na peleja, na batalha, desobedeceu a Deus, pois estava em casa quando o exército estava batalhando. Ele devia estar no campo, mas ele resolveu ficar em casa. Ele foi autoindulgente ao liberar os seus desejos, quando devia disciplinar-se. Ele foi descuidado ao permitir que os seus olhos vagassem e se entregassem à concupiscência dos olhos e da carne. Ele estava à toa. Davi estava à toa, deitado na cama durante a tarde. O soldado, irmão, não pode em nenhum momento vacilar, porque não sabe quando vai ser surpreendido. Quando a gente está na guerra, você ataca, mas também você é atacado. Nós estamos numa batalha espiritual. Então, irmãos, Davi já não era mais um menino quando aconteceu o pecado, quando aconteceu o homicídio. Davi já é um homem de meia idade, né? Davi já é um homem de meia idade. E eu trouxe aqui o Salmo 32 e 51. O Salmo 32 e o Salmo 51 fala desse momento triste da vida de Davi. Fala da descrição dos sentimentos de Davi durante esse período difícil. Deus deu muito tempo para Davi corrigir seus erros, mas ele insistiu em esconder os seus pecados, até Deus enviar Natã com a condenação. Provavelmente Davi escondeu o pecado durante um ano. Durante um ano Deus deu tempo para se arrepender, mas não fez. Só veio cair na real quando o profeta trouxe a condenação. Davi, esse homem é você. Aí a ficha dele caiu. E a condenação já veio. Nunca mais a espada sairá da sua casa. Você pode errar, você pode pecar, mas as consequências, ela é inevitável. Deus perdoa como perdoou Davi, porque na verdade era para ele ter tombado o pastor Djalma na hora. Mas na hora que o profeta fala para ele, esse homem é você, ele se prostra no chão e fala: Senhor, me perdoa. Aí Deus não o mata, mas não deixa de corrigir ele, de castigar ele. Sofreu muito com a sua família, o seu próprio filho o perseguiu, um filho matou o outro, um filho estuprou a sua própria filha. Os irmãos conhecem a história de Davi, ela é fantástica, ela é tremenda. Que esse acontecimento da vida de Davi sirva de advertência para todos os cristãos, a fim de que aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Glória a Deus, aleluia. Olhe para que não caia. Quem pensa estar em pé, olhe para que não caia. Então, Glória a irmãos, Deus, Ele é poderoso para perdoar. Ele perdoou Davi, e Ele vai perdoar você. Ele vai te Glória a levantar, Ele vai te Deus, cuidar. aleluia. Um outro personagem, irmão, que Deus colocou no meu coração foi Pedro. Quem não conhece o sanguíneo Pedro, um homem impulsivo? Foi um dos primeiros a ser escolhido por Cristo, né? Pedro é lembrado por contradizer Jesus quando este falou que os seus discípulos o negariam. Assim como os outros, replicou que estava disposto a morrer e jamais negaria o mestre. Mateus 26, 33 ao 35. Falhou em orar junto com Jesus, apesar do aviso que o espírito estava preparado, mas a carne era fraca. Mais uma vez, Pedro comete um erro trágico
ele desvia os seus olhos do Senhor e começa a olhar para os outros. Mateus capítulo 14, versículo 26. No momento da prisão de Cristo, numa atitude impetuosa, cortou a orelha de Malco, empregado do sumo sacerdote. João 18:10. A determinação de Pedro entrou em colapso quando, não diante de um tribunal, mas pela pergunta de uma jovem empregada, a enormidade da sua alegação cumprimenta a profecia de Jesus de que ela aconteceria antes do amanhecer. No dia seguinte, fez com que ele chorasse amargamente. Então Pedro, quando ele nega Cristo por 3 vezes, ele chora amargamente. Irmãos, só quem negou a Cristo, só quem voltou atrás, sabe a decepção, a vergonha que é e o arrependimento que dá quando você falha numa missão, quando você erra, quando você peca contra Deus. Pedro sentiu isso amargamente no seu coração e ele chorava muito. E isso, irmãos, acontece com muitas vidas. Eu estava agora falando com um jovem que ele colocou até o seu nome, o nome do seu filho de Pedro, porque se identificava muito com Pedro da Bíblia. Então, esse Pedro aqui que nós estamos falando, ele cometeu vários erros. Mas presta atenção que quando Jesus ele ressuscita, que as mulheres vão no túmulo para o visitar, tem um anjo lá no sepulcro. E o anjo fala assim: olha, não está aqui, ressuscitou. Avisa aos discípulos. Deus estava dando mais uma chance. Glória a Deus! Deus estava dando mais uma chance. Deus estava chamando Pedro de novo. Porque Pedro não estava abandonado e voltou a prestar, não queria saber mais de nada. Pedro estava sendo chamado por Jesus de novo. E no capítulo 21 de João, que encerra esse encontro, quando Jesus aparece, os discípulos estavam no mar. Logo reconheceram, Pedro viu que era a sua voz. Naquele milagre lá da multiplicação dos peixes, Pedro tem um encontro com o Senhor. Ele precisava se retratar. Ele precisava conversar com o mestre. E ali Jesus conversa com ele e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Glória a Deus. Pedro, tu me amas? Foi confrontado. Precisava Pedro ali olhar nos olhos do mestre. E ele disse: Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala assim para ele: então apacenta minhas ovelhas. Então, irmãos, o que Deus falou comigo, que Ele está dando a segunda chance para alguém, como Ele deu para mim, como Ele deu para Pedro, Ele vai dar para você também mais uma chance. Ele vai te chamar de novo, porque foi um segundo chamado na vida de Pedro. Irmãos, quando estava prestes de acontecer a minha queda no Evangelho, eu recebi uma revelação. Deus me avisou. Eu não quis ouvir, eu não quis reparar. Um dos problemas que eu encontrei também foi que quando a gente é profeta, quando Deus nos levanta, a gente cai na besteira de acreditar que não precisa de ninguém, né? Porque você já tem uma relação com Deus assim, no profundo. Quem tem aí sabe. E às vezes você deixa de ser submisso, você deixa de compartilhar, e você acha que Deus vai responder tudo para você diretamente, não precisa usar mais ninguém. E comigo aconteceu isso. Eu não procurei um aconselhamento na época que começou a vir os problemas sobre a minha vida. Eu me omiti. Isso foi muito ruim, porque tem uma frase que diz que sozinho você pode chegar até mais longe,
né? Sozinho você pode chegar até mais longe. Mas junto, irmão, junto, a gente chega. Eu esqueci o nome dessa frase, aqui marcado, do pastor Jabes de Alencar. Junto nós chegamos até mais longe. Perdão, irmãos. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu fico emocionado, irmão, porque falar dessa história, Dessa maneira. a semana inteira emocionado, porque eu estou falando da minha história, né? E quando eu recebi a revelação, eu estava pregando na Igreja Batista em Embu. Foi uma bênção aquele dia. Deus curou um rapaz de um tumor na cabeça. Eu estava na porta da igreja, os irmãos agradecendo. Obrigado, irmão, por essa palavra. E de repente, irmão, chegou um profeta, um chinelinho de dedo, e falou: irmão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei: pode falar, irmão. Se for de Deus, eu aceito. Foi, irmão, o irmão pregou aí, foi uma benção, mas quando você estava ministrando a palavra do Senhor, eu vi o seu coração preto. E Deus falava comigo: olha, fala para o meu servo, eu não sei o que ele está fazendo escondido, mas eu não estou se agradando. Fala para ele colocar a casa em ordem, senão ele morrerá e não viverá. E eu refleti naquela palavra, fiquei meio desconfiado a princípio, mas depois eu fiz uma análise da minha vida no Evangelho. Eu vi que realmente, irmão, eu precisava reparar o altar. Não estava legal, estava pregando, estava até sendo bem sucedido, mas tinha coisas em mim que Deus não estava se agradando. Glória a Deus. Deus não estava se agradando. E aí não demorou muito tempo, irmãos. Os problemas foram se agravando. E eu peguei, não aguentei, joguei tudo para o alto, fui para o mundo novamente. E aí quando eu fui para o mundo, voltei para as drogas. Me arrastei nesse mundo tenebroso. Irmãos, as pessoas me olhavam na rua, não acreditavam o que tinha acontecido comigo. Um dia minha mãe foi no posto de saúde e falou: a senhora é a mãe do Edson, né? Nossa, aquele jovem era uma benção. Aí minha mãe até repreendeu a irmã e falou: ele era uma benção? Não, ele é uma benção. Glória a Deus. Porque as pessoas acreditam que a pessoa que caiu, Deus não pode levantar ela de novo. Glória a Deus. Porque na igreja, irmão, tem um defeito muito grande. Quando você está contribuindo na igreja, quando você está nos cultos todos os dias, quando você pode estar sempre ajudando, você é uma bênção. Mas para uns dias de vir na igreja para você ver. Muitas pessoas é esquecida na guerra. Essa palavra é para você que foi abandonado pela religião. Você era uma bênção enquanto estava dando fruto. Quando você parou, aconteceu algum problema, já está descartado, já não presta mais. Já não presta mais. Você foi uma bênção, fez tudo certo, mas você cometeu um erro, um deslize, está fora. Deixa ele lá. Aleluia. E eu, triste, angustiado, já tinha feito a obra de Deus em vários lugares. Quando eu passava na rua, era motivo de: nossa, esse irmão, não acredito. E foram momentos de dor, irmão, de vergonha. Eu não sabia muitas das vezes onde enfiar a cara. Mas fazer o que? Eu acabei não vigiando, caí nos laços, nas armadilhas da vida. E aí, irmãos, antes de minha mãe falecer, ela foi na igreja Remidos do Senhor do Brasil, pastor José. E lá Deus usou um pastor para falar com a minha mãe uma palavra tremenda. Eu não sabia, minha tia Maria, que foi lá em casa desse outro tio, ela falou que ela foi na igreja pouco antes de morrer. E Deus usou o pastor para dizer para minha mãe, para ela não se preocupar, porque ela não estava conseguindo dormir direito. Mulher, não se preocupa com teu filho, porque Deus vai levantar ele. Ele vai chegar no fundo do poço, mas ainda Deus vai levantar ele. Deus vai levantar alguém, como me levantou. Deus revelou. Pastor, nem conhecia minha mãe, pastora Daniela. E ele falou: ele vai chegar no fundo do poço, meu Luiz. Alabacama, tu e regras.
tentativa de me levantar sem sucesso. Não consegui. Meu Deus, Já estava envolvido novamente. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aí, irmãos, começou a provação na minha vida. Começou o dia mal, afastado. Deus colocou no meu coração, porque eu tenho dois tipos de desviado: o arrogante e o arrependido. O arrogante é o fariseu, o dízimo e tal, não ando com fulano, não ando com ciclano, minha igreja é isso, minha igreja é aquilo. O arrependido, Senhor, não consigo nem olhar para o céu de tanto pecado. Misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia de mim, Deus. Deus vai ter misericórdia de alguém. Deus vai ter misericórdia de você. Aí eu procurei a irmã Rosana, ela estava até para vir, está trabalhando. Falei, Rosana, Deus colocou no meu coração para você fazer uma campanha em casa. Lembra, dona Luiz, dessa campanha? Ela foi em casa e fez uma campanha. Eu estava afastado da igreja, mas Deus queria tratar agora com a minha família. Glória a Deus, olha aí. Lembra quando eu queria forçar todo mundo para ir para a igreja, tio? Essa obra. Agora era o Espírito Santo, pastor Marcelo, que ia conduzir as coisas. Oh, maravilha! Aí a minha mãe reconcilia na campanha de joelho. A minha irmã, que estava com um problema no coração, com 39%, né, Thaís? 39%, funcionando. Qualquer momento a gente estava esperando acontecer, infelizmente, a partida dela, mas ninguém esperava, né? Na verdade, porque sabíamos do problema, mas sempre acreditava, porque ela era uma pessoa forte, valente, corajosa, e Deus falava com ela várias vezes, e ela muitas das vezes não dava atenção para Deus. Ela precisou ir para um leito de enfermidade para poder reconciliar. Mas antes, nessa campanha, ela de joelhos reconciliou. Meu pai aceitou Jesus de coração, mesmo em cima da cama por 12 anos. Glória a Deus, glória a Deus. E a minha mãe cuidando do meu pai. Deus fez uma obra ali e reconciliou. Eu sofri um acidente de moto, eu peguei uma trombose, logo me deu uma úlcera varicose na perna. Irmãos, a úlcera estava tão grave que eu tive que ficar internado. Eu fui removido de ambulância para o hospital quando a perna começou a inchar. Eu tive que ser internado às pressas no hospital, porque segundo os médicos diziam que a qualquer momento podia me dar uma embolia pulmonar e eu morrer, ou me dar uma AVC, uma parada cardíaca, por conta da trombose. Eu fiquei internado 12 dias no hospital, com a perna desse tamanho e a úlcera saindo para fora. Quando eu ia fazer o curativo no posto, as enfermeiras falavam: nossa, sua perna está gangrenando. E o médico queria amputar a minha perna. Minha irmã teve um problema no coração, passou mal, ficou internada 17 dias. 17 dias, Thaís? 16 dias. E ali Deus tratou com ela, Deus recolheu. A minha mãe, que tinha um problema de esquistossomose, um problema no fígado, se entregou de vez, se decepcionou com os filhos, com a vida, se abateu muito e não durou 9 meses. Faleceu minha mãe, depois de 9 meses que minha irmã morreu, minha mãe 9 meses. Depois, 3 meses, meu pai, que ficava à noite, pastor Márcio, chamando a minha mãe para cuidar dele. Eu tinha que sair de madrugada. Para avisar para ele: pai, a mãe não está aqui mais, Deus levou. E ele começava a chorar. Irmãos, uma dor terrível, irmão. A dor de ter podido fazer mais pelos meus pais e não ter feito, irmão. E ainda está afastado da igreja. Só Deus sabe os dias de tristeza, de angústia, de depressão que eu passei. Você acordar de manhã, não ver mais seu pai, não ver sua mãe. Só quem perdeu um ente querido sabe o que eu estou falando.
Eu acordava, abria o quarto deles, que estava acostumado todo dia a ver, não tinha mais ninguém. De repente, nessa história terrível, essa tempestade, aparece uma pessoa na minha vida, minha esposa hoje, Sônia Maria, que ela foi para cuidar do meu pai, né? E ali também Deus fez uma grande obra na vida dela, resgatando ela e colocando ela do meu lado. Glória a Deus. Porque Deus fez também um outro testemunho, uma transformação muito grande na vida da Sônia. Ela era simpatizante de uma religião afrodescendente, conhecia a palavra de Deus, mas estava afastada também. Na transição, Deus também fez uma obra, Glória nos uniu, Deus. e hoje nós estamos aqui. Maravilha. Para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, essa trombose, esses problemas que deram, eu ter voltado para as drogas, me trouxe muitos problemas. E aí foi sugerido uma viagem para Belém do Pará, né? A gente foi ficar 15 dias lá em Belém do Pará, na casa da tia da Sônia. E lá Deus achou por bem me visitar. Eu fui no Museu das Assembleias de Deus. E quando eu entrei naquele museu da Assembleia de Deus, irmão, que eu vi as histórias dos pioneiros, que eu vi o desempenho de Daniel Berg e Gunnar Wing, que o objetivo deles era ganhar almas, Deus tocou meu coração novamente. Glória a Deus. Eu sei que hoje está muito diferente daquele contexto, daquela época, mas aquilo me influenciou muito na minha decisão de voltar para a igreja. Glória a Deus. Eu estava num bairro chamado Vila da Barca. Atrás tem um rio. É um bairro construído de madeira. A maré sobe, as casas ficam flutuando. Um povo muito abençoado do outro lado do Brasil, parente da Sônia. Eu estava vendo uma função, né? Quem já foi vida louca sabe ver qualquer funçãozinha, já quer. Eu vi um negócio lá atrás, eu falei, é ali que tem alguma coisa. Coloquei 10 anos, Renan, no bolso e fui. Já para fazer coisa errada. De repente, irmãos, quando eu estou andando, tinha uma casa construída de madeira e tinha uma placa da Assembleia de Deus, da Convenção Geral, pendurada de ponta cabeça naquela casa. A casa estava vazia, mas alguém usou aquele painel que normalmente coloca nas festividades das igrejas, para o lado de fora, só para proteger, só para colocar. Aquela placa estava de ponta cabeça. Quando eu começo a andar e me aproximei da placa, que eu vi aquela placa de ponta cabeça, Deus falou comigo, Adeli, através daquela placa de ponta cabeça. Aleluia. Deus falou, meu filho, já fazia tempo que eu não ouvia a voz de Deus. Glória a Deus. Já. Olha aí, Deus. Meu filho, a sua vida está de ponta cabeça. Não só a sua vida, mas de muitos ministros, de muitos profetas, de muitos pregadores, de muitos pastores. Vou eu te levantar novamente e você vai pregar minha palavra de novo. Aí, irmãos, quando eu vi aquela placa de ponta cabeça, lembrei de quando eu ia para o estádio. Quando o time estava ruim, o que a torcida fazia? Colocava a faixa de ponta cabeça, porque a diretoria estava sendo omissa, os jogadores estavam sendo mercenários, o time estava perdendo sempre. Para protestar, na verdade, para protestar, colocava-se a faixa, Evandro, de ponta cabeça. E a torcida muitas vezes virava de costas gritando o nome do time para poder chamar a atenção da diretoria, porque estava uma corrupção terrível na diretoria, no clube, e precisava o time ir para frente. Deus falou a mesma coisa comigo, meu servo, vou eu te levantar para você pregar minha palavra no meio do seu povo que está com a vida torta, com a vida de ponta cabeça. Eu fiquei com medo da revelação, porque junto com a revelação que Deus ia me levantar, Deus me deu um alerta e disse, volta logo para a igreja, porque o adversário quer ceifar a sua vida. Quando eu desembarquei aqui em São Paulo com essa revelação, que eu quis ir para a igreja, mas não tinha força, Deus, Ele entrou com providência, e eu entrei aqui. Quem lembra que eu entrei aqui na igreja, o pastor deu oportunidade para alguém falar alguma coisa, eu levantei lá no banco e falei, eu quero falar, estava desviado, irmão, naquele dia.
E o pastor deu a oportunidade e eu falei assim: irmãos, eu vim aqui para fazer uma aliança com Deus. Glória a Deus. Eu estou deixando a droga, o álcool e o cigarro pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Deus honrou aquele dia, mas tive que passar pelo processo, mas tive que vencer muitos adversários. Uma porta grande tinha me aberto, mas muitos adversários. O processo de abstinência, só quem passou sabe. Você fica louco, irmão. Você fica louco. Os demônios que não queriam sair, não queria deixar. Eu estava conversando com o Herbert, né? O adversário não quer deixar você levantar, porque sabe que você é uma ferramenta na mão de Deus. Ele não quer, ele quer te oprimir, quer deixar você sempre lá, parado, para que você não levante e seja uma bênção na mão do Senhor. Conclusão: quando eu decidi voltar para a igreja, enfrentei uma das maiores guerras espirituais, que teve pessoas aqui que esteve presente e viram o negócio como foi feito. Me deu um surto psicótico, depressão. Fiquei louco, irmão. Fiquei louco. E muitos chegaram da minha família e falaram: olha, já tem gente na família com tendência aí de loucura, hein? Interna manicômio. Alguns casos de recuperação. Aí Deus usou a irmã Heloíde, né? Lembra do Heloíde? Falou: Edson, você precisa ir no CAPS. O CAPS vai te dar um apoio. Lá tem psicólogo, psiquiatra. Vai lá. E eu, com muita resistência, acabei indo para o CAPS e fiquei internado. E lá Deus começou a mudar a minha vida. Porque, irmãos, a gente precisa do espiritual. A nossa parte nós estamos fazendo, mas tem a questão física. Dessa maneira. A questão física precisa de remédio, precisa de acompanhamento, precisa de um médico para te avaliar. E aí eu consegui, com muita luta, com muita prova, passar por esse desafio. Fiquei internado. Quando eu voltei, olha só, irmão, quando eu voltei, eu tinha feito um propósito com Deus. Quando eu saí da internação, eu vou direto para a igreja. Foi numa quinta-feira, tinha culto aqui no Madureira. Eu fui lá. Quando eu cheguei em casa, que eu saí para a rua para resolver algumas coisas, parou um carro na minha frente. Era um amigo meu do estádio. Ele falou: estou com 2 ingressos aqui para assistir o jogo do Corinthians. Quem me conhece sabe que era terrível, era todos os jogos. Aí veio a tentação, né? Mas eu já tinha falado com Deus: eu vou para a igreja. Glória a Deus. De graça. Nunca ia recusar uma proposta dessa. Eita Deus, maravilhoso. Mas aí eu falei: ó, meu querido, eu estou indo para a igreja. Vou ir para a igreja hoje. Naquele dia Deus falou comigo poderosamente. Glória a Deus. Porque quando eu estava descendo as escadas da igreja, um vaso chegou para mim e disse: olha, Deus manda te dizer que aquele que colocou a mão no arado e voltou para trás não é digno de entrar no reino dos céus. E aí ele disse: o adversário está querendo te matar, querendo te destruir. Fica firme. Aí eu cheguei em casa, eu cheguei maluco com a revelação. Falei: Thaís, pega as contas aí, está aqui a senha do banco. Se eu morrer, vende a moto, paga meu velório, porque Deus falou. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa. Se eu não voltar para a igreja, a sepultura está aberta. E eu sabia que isso ia acontecer se eu não voltasse. E aí por isso que eu entrei ali num colapso, numa depressão terrível. Não conseguia sair de casa com medo, na rua. Mas aí, irmãos, a oração da igreja, a oração do justo, que pode muitos fazer feito, me visitou naquele lugar. Deus, aleluia. E hoje eu entendo o que eu passei. Glória a Deus. Tem um salmo 119, diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Foi bom-me ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Irmão, Deus ele molda os seus filhos na tristeza.
a tristeza, o medo, serve para nos moldar. Tem uma frase aqui de um pensador cristão que diz: melhor é ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. Sabe aquela ferida, aquela trombose que o médico queria amputar minha perna? Deus, Ele me curou, irmãos. Glória a O livro Deus. de Jó, capítulo 5, versículo 18 diz: porque ele faz a chaga e Ele mesmo a liga, Ele fere e as suas mãos curam. Aleluia. Deus me curou, não tenho mais nada na perna. Glória a Deus. O médico queria amputar, só foi eu voltar para a igreja. Eu recebi uma palavra: a cura Deus já te deu, Glória a Deus. Deus já liberou, só depende de você agora. Quando eu joguei tudo pro alto, eu digo: droga, salvo, bebida, Deus, Ele foi me limpando, Glória e a até Deus. a minha perna foi curada para a glória do Glória a nome de Deus. Jesus. Aleluia. Então eu creio, irmãos, nesse Deus poderoso, que está salvando muita gente aí, está levantando muito caído, está fazendo a sua obra, porque Ele vai levantar. Esse é o intuito. Os soldados que caíram na peleja, né? Como o soldado ferido, Deus vai levantar. E eu convidei muita gente para estar aqui, muitos amigos. Deus abençoe por você ter vindo. Sabe por que você veio? Porque Deus, irmão, quer usar você para ir atrás da ovelha Glória a perdida. Deus. Deus quer usar você para ir atrás dos valentes que caíram, que tombaram na peleja. Estão lá esperando ser resgatados. Quem vai lá ajudar? Lembra daquela pessoa que começou com você, estava aqui profetizando, pregando, agora não está mais, e muitas das vezes esquecendo dos nossos irmãos, esquecendo das pessoas que caíram, estavam na guerra, estavam na peleja, mas acabaram tombando. Deus te trouxe aqui para jogar a corda para alguém, Glória a Deus. para resgatar o soldado ferido na guerra, na batalha. Quantos filhos pródigos precisam voltar para casa? Quantos filhos pródigos estão esperando uma palavra de Deus? Quantas ovelhas perdidas, quantas dracmas que precisam ser procuradas. Glória a Deus. E Deus, Ele quer contar com você nessa noite. Por isso que Ele te trouxe aqui. Glória a Vamos Deus. atrás do soldado ferido, aquele que estava conosco aqui na peleja, tombou, caiu. Mas Deus é poderoso, como diz, para Glória a levantar. Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Foi esse o testemunho que Deus, ou parte dele, colocou no meu coração para ser transmitido. Porque eu creio que você que caiu, Deus vai te levantar. Glória a Deus. Que está perto de Deus te resgatar. Basta você pedir para Ele te visitar. Pedir: Senhor, estou aqui, preciso ser Glória a Deus. salvo, preciso ser curado, preciso ser alcançado. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, porque agora Glória a Deus. Aleluia. nós vamos orar agora. Lembra de uma pessoa aí que estava com você na peleja, na Glória guerra, a Deus. e agora não está mais. Vamos pedir para Deus visitar o filho pródigo, a ovelha perdida, os valentes que tombaram na guerra, estão Glória a precisando Deus. ser resgatados. Vamos orar. Quem conhece alguém que está afastado da igreja? Segundo aí, pessoas, pastores, dizem que o número de pessoas que estão desviadas é maior já do que está dentro da igreja. Gente boa aí, parado. Dessa maneira. Gente boa aí precisando ser resgatado. Então vamos interceder por você que está afastado do caminho do Senhor e quer voltar, Glória a mas não Deus. tem força, né? Não tem força, mas Deus vai dar. Aleluia, Jesus. Não tem força, mas Deus vai levantar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Levanta a sua mão para cima. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade de poder falar, ó Pai, aquilo que o Senhor fez na minha vida, daquilo que o Senhor me resgatou, daquilo que o Senhor fez ao meu favor. Obrigado, Deus. Salva agora esse irmão. Salva agora esse que caiu.
liberto, vai ser alcançado novamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. A hora da virada, faixa 4, por favor. Aleluia. Que nessa noite você possa glorificar a Deus. Esse louvor fala comigo. Porque passei um processo muito grande para estar louvando o nome do Senhor. Mas o Senhor foi comigo de todas as maneiras. Amém? Glória a Deus, aleluia. Escute a letra dessa canção, aleluia. Eu só vivi decepção. Desde criança eu sofria. Chegou até me faltar o pão. Aleijado dos meus pés, mal podia me arrastar. Mas acreditava que essa história um dia iria terminar. Todos riram da história que eu contei. Eu dizia que eu era filho de príncipe e neto do rei. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Se você é neto do rei, por que se veste assim? Se você é neto do rei, por que mora aqui? Nesta cidade onde não há nada, só miséria.
souber o hino, que louve comigo, amém? Ó, quantas vezes quisesse então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó, irmã, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende as tuas mãos. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Ó, quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer a você: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende as tuas mãos. Vamos, igreja, comigo? Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui também angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz.
eu creio. Deus jamais deixará, Ele não deixa na igreja. Sua palavra voltar como foi. Deus só pode abençoar aquele filho que é fiel com as bênçãos lá do céu. Sendo fiel amigo, Deus te livra do perigo. Viva conforme a palavra do Senhor. Sendo fiel no pouco, no muito Deus te colocará. Prova e vede que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. Oh, aleluia. Glória a Deus. Em Jesus. Olha o que é bom, aleluia, maravilha. Oh, Deus Espírito fiel. As promessas do Senhor são infalíveis. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Se prometeu te abençoar, sabe da promessa da noite para os sonhos seculares. Ele vai te abençoar. Deus te livra do perigo. Viva conforme a palavra do Senhor. Sendo fiel no pouco, no muito Deus te colocará. Prova e vede que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. Jesus, que o Senhor é bom. Que o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, sobre os valentes de Deus, que vivem uma vida na presença do Deus eterno. Sem demora vem a bênção. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não mais aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar.
descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é, que terrível arma é, usada pra tentar paralisar sua fé. Preste atenção. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, testemunhe da atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Você recebe, levante as suas mãos. Em tempos de guerra, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare, libera palavra. O escape, o descanso, a cura, a recompensa. Pega! O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Vem, vem, recebe, recebe, recebe. Vem, vem, vem. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Vem. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Nunca
pare de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Oh! Eu me perdi num grande abismo, tropecei por uma estrada desconhecida, me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida, mas sem vida eu vivi. A